Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aí de volta com o canal de Papo com Paulo Batista. Lembrando que você pode compartilhar o vídeo, aproveita para curtir, se inscrever, convidar os amigos para entrarem no canal e participar do canal de Papo com Paulo Batista, sempre no YouTube. Eu vou estar conversando aqui com vocês, trocando um papo, trocando uma ideia, e você também vai poder participar, pode dar a sua opinião. Você não tem obrigação nenhuma, não tenho nenhuma pretensão de que você concorde comigo, mas eu quero que você possa ter o direito de pensar e refletir sobre qualquer assunto que eu venha colocar aqui no canal, ok? Então fique muito à vontade para participar, para curtir, para se inscrever. Gostaria que você pudesse pedir aos seus amigos para participarem do canal e se inscreverem no canal e participar de Papo com Paulo Batista aqui no YouTube. E o assunto de hoje é bem interessante. Eu vou falar sobre futebol, uma paixão que move o povo brasileiro. São milhões de brasileiros que amam futebol, torcendo para diversos times em todos os estados do nosso país e também amantes do futebol mundo afora. Então hoje eu quero falar sobre um símbolo desse esporte. Eu quero falar sobre o Maracanã. Parece que a Assembleia Legislativa aprovou na manhã do dia 10 um projeto de lei para trocar o nome do Maracanã. Mas como assim, Paulo? Vai trocar o nome? Eles estão querendo trocar o nome do Maracanã, que antes era em homenagem ao jornalista Mário Filho, e quer que o Maracanã passe a se chamar Estádio Edson Arantes do Nascimento Pelé. Pelé, conhecido no mundo todo, ele é o maior atleta do futebol brasileiro e mundial, por diversos títulos. Ainda com 17 anos já estava disputando e conquistando Copas do Mundo. Foi um dos maiores atletas que nós conhecemos, reverenciados por todos os amantes do futebol. E o Rio de Janeiro, os deputados, a ALERJ, a Assembleia Legislativa do Rio, resolveu prestar uma homenagem ao Pelé, dando o nome do Maracanã ao nome do Pelé. Só que existe já o nome, o complexo esportivo, todo o estádio do Maracanã, já tem um nome que é o Mário Filho. E aí o que eu questiono e o que eu gostaria já de você deixar aí a sua opinião, emitir a sua opinião. Você acha correto, você acha legal a gente mudar o nome do Maracanã e passá-lo a chamá-lo Rei Pelé? É complicado porque a gente precisa saber quem foi Mário Filho. Pelé todo mundo sabe, foi o maior atleta por títulos, 1000 gols, o gol 1000 foi feito, ele fez no Maracanã. Talvez seja um dos pesos que fazem com que o nome dele do Maracanã seja Rei Pelé. Mas o que se questiona é que é legal a gente, para homenagear alguém, a gente precisa apagar o outro homenageado. Para que um nome prevaleça, eu precise apagar o outro nome. O que eu questiono com você que está aí do outro lado, que vai ver esse vídeo, é isso. Para ser Pelé, precisa tirar Mário Filho? A gente precisa entender quem foi Mário Filho. Mário Filho foi um dos maiores idealizadores da campanha de construção do Maracanã. Ele foi um dos que mais incentivaram para que o estádio viesse a ser construído e por isso ele recebeu essa homenagem. Ele foi um dos primeiros repórteres esportivos, ainda nos anos de 1920. Anos depois, criou o primeiro jornal brasileiro dedicado apenas ao esporte. Assim, colaborou muito para a popularização da cobertura jornalística do futebol, trocando os termos rebuscados da época por expressões mais populares. Mário Leite Filho, nascido em Recife em 1908, se mudou para o Rio de Janeiro ainda criança. Seu pai era dono do Jornal da Manhã, no qual Mário se aventurou como repórter esportivo em uma época que a função era ela mal existia, não existia a ideia do Jornal dos Esportes dedicado ao esporte. Em 1931 ele virou dono do jornal O Mundo Esportivo, em uma década que se tornaria o principal fornecedor de torneios amadores no Rio de Janeiro. Ele também foi um dos idealizadores e criou o torneio Rio-São Paulo, que depois veio crescer para se tornar um torneio nacional. Bom,
É importante a gente entender que o Mário Filho, tipo, vamos botar, não tem outro cara para botar, vamos botar Mário Filho. Não, o Mário Filho contribuiu para que o Maracanã fosse Maracanã. Ele era quem mais identificava e trazia ao Brasil, ao povo brasileiro, a alma do torcedor carioca, a alma do amante do futebol carioca. Porque se nós pensássemos bem, a gente poderia chamar o estádio do Maracanã de Zico, de Sócrates, de Rivelino, de Nilton Santos, pois já tem até o estádio Nilton Santos, ou do próprio Garrincha, já temos o Mané Garrincha em Brasília. Então poderia se chamar Cláudio Adão, qualquer outro. Mas Mário Filho foi escolhido porque ele foi uma das pessoas que fizeram o futebol tornar a grandeza que tem hoje. E o Pelé, com todo o respeito que mereça, por ser o atleta que foi, ele poderia ter qualquer outro tipo de homenagem, mas a gente tirar o nome do Maracanã e dar ao Pelé, a gente está tirando um pouco da alma do povo carioca. Porque o Maracanã, apesar de ser um estádio conhecido mundialmente, ele reflete a alma do povo carioca. O povo carioca, os grandes clubes do Rio de Janeiro, os outros de menor expressão, mas que fizeram a história do esporte, do futebol no Brasil e mundo afora. Se você analisar, for buscar a história, o futebol carioca foi um dos mais importantes do Brasil, um dos que despontaram de maior grandeza. Os campeonatos estaduais tinham uma grandeza e uma importância de campeonato nacional. E ele, o coração é o carioca. E aí eu penso, na minha humilde opinião, fica meio complicado você ter que botar o nome de um cara, de uma pessoa, do Pelé, que é paulista, jogou no time do Santos e é uma pessoa que não tem essa identificação. Ele apenas teve alguns momentos importantes, que mereça todo o nosso respeito, mas que não tem uma relação de afeto, de entender a alma do Maracanã como o povo carioca. Então o Mário Filho, ele é tipo um patrimônio carioca. Foi um jornalista que realmente, ele, apesar de ter vindo de outro estado, ele realmente incorporou o espírito carioca, essa nossa irreverência, esse nosso jeito de falar, a forma como nós levamos e tratamos a vida. E no futebol é onde a gente encontra um momento de alegria, onde a gente entrega aquilo que está dentro da gente, que às vezes não está muito bem, a nossa tristeza. O futebol nos traz o sorriso, o futebol nos faz esquecer que no domingo, quando estávamos no Maracanã torcendo por uma final, que a segunda-feira nós tínhamos que correr atrás, pegar o trem e cair para dentro no trabalho. Então o Maracanã tem essa magia, ele tem esse poder de devolver o carioca a alegria de ser carioca, a importância de ser carioca, além de ser cidadão brasileiro, mas um cidadão carioca. E Mário Filho, ele refletia isso, ele fez com que o estádio viesse a existir, incentivou, fortaleceu, fez crescer o futebol no estado do Rio de Janeiro e por isso ganhou a homenagem. A figura do Pelé, a gente vai sempre respeitar, é o atleta do século, 1000 gols, tantas conquistas, dos jogadores de futebol, ele é o maior de todos, mas deve-se levar em conta que o Maracanã é um patrimônio carioca. Ele é mais um carioca no Rio de Janeiro, entende? Então fica complicado a gente, de uma hora para outra, e eu acho que a relevância de uma atitude dessa dos deputados, ela é tão pequena porque nós estamos vivendo momentos extremamente delicados, onde se poderiam fazer coisas muito mais relevantes e importantes para o povo carioca, e não é feito. Eles resolveram pensar numa coisa assim, não, vamos homenagear alguém. O Rio está precisando de homenagem, o carioca está precisando de ser homenageado. E como o carioca é homenageado? É um transporte público decente, é educação, é trabalho, é melhores condições, é a gente tentar vencer esse momento complicado e terrível que estamos enfrentando com o coronavírus. Então o carioca precisava ser prestigiado nessa questão e não de eles se reunirem e resolver homenagear uma pessoa tirando o nome de outra. Então o que eu questiono é isso, o que me deixa, poxa, tem coisas muito mais relevantes, o Rio está precisando de tantas coisas a serem feitas e eles vão pegar e fazer uma coisa dessa, mudar o nome do Maracanã. Peraí,
eu acho que, tipo assim, parece que eles não têm o que fazer, parece que os deputados estão lá de boa, tá tudo resolvido, o Rio está bem, nós estamos vencendo uma pandemia de coronavírus, o Estado está bem financeiramente, a água, a gente está tomando água limpinha, água filtrada na torneira está uma maravilha, o transporte público está maravilhoso, não tem acidente, a segurança está tranquila, agora a gente vai mudar o nome do Maracanã. E não é isso, o que na realidade não é essa. Então eu acho que o povo está questionando, inclusive tem uma campanha pedindo para que o governador que em exercício vete, né? Tá na mão do governador, o pessoal está pedindo, vete governador, não tira isso, sai dessa, isso não é o melhor caminho, entendeu? Pedindo para que o governador Cláudio Castro vete essa medida, para que ele não apoie isso, para que o estádio fique com o mesmo nome, está lá, não vamos mexer nisso, e vamos pensar numa outra forma de homenagearmos o Pelé. O Brasil, Brasília, sei lá, o próprio estado de São Paulo, põe o estádio do Pacaembu, então. Mas não é tão importante quanto o Maracanã. Mas o Maracanã é um patrimônio carioca, é a identidade, você olha para o Maracanã e você fala, isso é coisa de carioca, você tem uma alma carioca ali, tem um espírito do povo do Rio de Janeiro. Então o que eu queria deixar para vocês refletir é isso, realmente, pode mudar o nome, você acha mesmo? Escreve aí nos comentários, fica à vontade, dê sua opinião. Tem que botar mesmo o nome do Pelé, pode escolher uma outra homenagem, tira o mesmo nome do Mário Filho, e vamos modernizar, vamos olhar para frente, estamos em novos tempos, queremos homenagear o Pelé em vida, para que ele não seja homenageado depois. Mas se não fizer isso para o Pelé, a gente está desrespeitando ele. Será isso mesmo? Então, deixa aí sua opinião nos comentários. Eu quero pedir para que você também compartilhe esse vídeo. A intenção aqui é da gente trocar realmente um bate-papo, levar você a refletir sobre o que acontece no Brasil e no mundo, e hoje, especificamente, essa tentativa de mudar o nome do Maracanã. E aí, você quer que mude ou não? Deixa aí seu comentário. Obrigado pela sua atenção, obrigado por você participar. Eu quero aproveitar e agradecer as pessoas que já estão participando, já estão compartilhando. Gente tem já mandado mensagem para mim, agradecendo, dando sugestão. Você também pode me dar sugestão de tema, de alguma coisa que você queira que eu converse. E eu quero aí agradecer a todos que já estão participando e dando a força para o canal. De Papo com Paulo Batista no YouTube, eu conto com você. E aí, muda ou não muda? É Maracanã, é Mário Filho ou é Edson Arantes no Nascimento? Diz aí pra mim, coloca aí nos comentários. Não esqueça de compartilhar, curtir, toque lá no sininho das notificações, que quando eu lançar alguma outra coisa, você vai poder ficar sabendo e participar do nosso quadro, do nosso bate-papo no YouTube. De Papo com Paulo Batista aqui no YouTube. Conto com você. Um forte abraço e até a próxima!